Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 25 de dezembro, Natal, agora na Espanha, 13 horas e 11 minutos, no Brasil, 9 e 11 da manhã. Feriado de Natal, um Feliz Natal para todos novamente. Gente, a BTC não se mexe. Ela tá no intraday. Vocês vejam que no diário aqui a gente está no terceiro candle comprador, com corpo real absolutamente ínfimo. A gente está aprisionado entre a mediana do canal de Keltner, que está em 17 mil, e a base da nuvem na projeção, que está em 16.700. A gente está exatamente aprisionado nesse patamar. No intraday, vocês vejam que está virando uma régua. Já é o terceiro dia que a BTC só se mexe dentro dessa régua. Tá dando bons trades. Acabei de ofertar um sinal na Avax. Pegamos aqui, ó, já está quase fechando. Mas enfim, a BTC está desenhando uma réguinha, um reloginho, está presa nesse patamar movimentacional, vamos colocar assim, na nossa banda de VWAP mensal, aquele mega engolfamento da banda do mês 12, que a gente segue desenhando até o dia 31 de dezembro, pela grande banda do mês 11 de novembro, que se encerrou com uma banda bem alargada, segue definindo aquele padrão de fundo que levou a BTC para o all-time high. Ó. A grande banda do mês 5 de 21 e engolfou a do mês 6, e isso permitiu que a BTC buscasse a máxima de todos os tempos em 69 mil. É esse padrão que a gente está repetindo. Esse engolfamento a gente estava buscando aqui, não deu certo, porque a gente acabou rompendo a lower. Ó. Vocês vejam que a lower da banda do mês 6 acabou sendo rompida, e agora esse engolfamento está se repetindo com a banda do mês 11, que está engolfando fortemente a do mês 12, e isso é um indício fortíssimo de que a gente talvez tenha encerrado esse ímpeto vendedor. E no intraday tá dando bons trades hoje, daqui a pouco eu vou ofertar mais sinais, porque tá um reloginho suíço na seara fática. A batalha épica jurídica de Sam Bankman-Fried só está no começo. O infame empresário falido de criptomoedas, que foi o responsável pelo colapso da FTX, foi libertado sob uma fiança de 250 milhões de dólares. Mas como está a vida de Sam Bankman-Fried na prática? Gente, na prática ele teve que entregar o passaporte. Ele tem 30 anos, entregou o seu passaporte, vai permanecer em prisão domiciliar na casa dos seus pais, na Califórnia. Os professores de direito de Stanford eram professores, porque no quadro de docentes de Stanford, Joe Bankman e Barbara Fried não estão mais no hall de docentes. Ele recebeu uma pulseira que monitora os seus movimentos. Ele deve passar por uma avaliação de saúde mental a cada 2 meses, e qualquer gasto acima de $1.000 fica condicionado a uma pré-aprovação do tribunal. Ou seja, ele está com uma vida altamente restritiva, vamos colocar assim. E a agência eleitoral norte-americana aprovou o uso de NFTs como incentivo para a arrecadação de fundos nas próximas campanhas eleitorais norte-americanas. Ou seja, o novo normal. Agora, NFT também vai ser veículo para arrecadação eleitoral na próxima rodada de eleições nos Estados Unidos. E o grupo de hackers norte-coreanos, roubaram 300 ETHs e mais de 1.000 NFTs num novo ataque phishing. Segundo a empresa de cibersegurança Slow Mist, o grupo norte-coreano APT foi responsável por mais ataques em NFTs marketplace que rodam na rede Ethereum. Tá aqui todo o relatório. Foram ataques pontuais, mas somando todo o estrago, acabou redundando em 300 ETHs e mais de 1.000 NFTs. Os responsáveis pela cunhagem dessas NFTs avisaram que vão promover um freeze, não deixando que elas sejam objeto de negociação. Agora, as ETHs não tem jeito, é só jogar no Tornado Cash e colocar à venda em qualquer protocolo cross-chain. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o mega ciclone bomba Elliott promoveu quedas de energia, atrasos e cancelamentos de voo, deixou mais de 1,5 milhão de pessoas sem energia nos Estados Unidos e segue com um rastro de destruição. E após matar 10 pessoas na noite de Natal,
o Kremlin avisa que está disposto a negociar. Na cidade de Kherson, a cidade de Kherson na Ucrânia foi objeto de ataques na noite de Natal. Pelo menos 10 pessoas morreram e agora o Kremlin afirma que estaria disposto a sentar na mesa de negociações. E enquanto o mundo vira os seus olhos para a Ucrânia, o Putin está tomando de assalto um dos países mais pobres do planeta, a República Centro-Africana. Tá com uma série de questionamentos sobre o limite do mandato presidencial de Faustin Archange Touadéra, que permanece indefinidamente no poder mesmo após o esgotamento do seu mandato presidencial, com base na força de mercenários russos que circulam livremente pela capital Bangui e garantem a permanência do presidente mesmo fora do período no mandato presidencial, mesmo esgotado o mandato presidencial. A população da República Centro-Africana já reconhece esses mercenários russos que estão na casa das centenas já, transitando livremente pela República Centro-Africana, garantindo a remessa do ouro produzido por uma das repúblicas mais pobres da África em direção à Rússia. É bizarro o que está acontecendo na República Centro-Africana. E outra, essa corrida maluca por ouro promovida pelos bancos centrais russo e chinês, e agora até a Índia está entrando nessa mega busca por ouro, pode sim desestabilizar o dólar norte-americano. Vem alguma movimentação brusca dessa conexão euro-asiana entre a Rússia, o Irã, a China e a Índia, que pode eventualmente até criar uma nova divisa de reserva cambial global. Vamos ver como isso vai se desdobrar. As forças ocidentais parecem que não estão ligando para o que está acontecendo na República Centro-Africana. O mundo só tem olhos para a Ucrânia e o Putin toma de assalto um dos países mais pobres da África. Enfim, gente, o mundo tá maluco, a BTC segue resiliente, caminhando aqui, presa no bico dessa figura triangular. Provavelmente a nossa próxima parada vai ser a aresta superior dessa cunha na extensão, em 17.400. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer LTC, Binance Coin, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.